Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, nós iremos continuar a trabalhar com um modelo de regressão simples no R. Inicialmente, nós iremos ver algumas suposições das quais nos permitem concluir que o estimador de mínimos quadrados ordinários não possui viés. E nós iremos ver o que é essa ausência de viés. E, por fim, iremos estimar um modelo com apenas uma variável explicativa, ou seja, uma regressão linear simples, no R, e veremos o que ocorre com o estimador quando uma das pressuposições falham. A primeira propriedade estatística dos estimadores de mínimos quadrados ordinários que iremos estudar, neste vídeo especificamente, é a inexistência de viés. Para isso, nós começamos com a primeira suposição, que trata da linearidade nos parâmetros. E aí é importante perceber que nós temos aqui na nossa equação um modelo populacional, a variável y é a variável dependente e os parâmetros são beta 0 e beta 1. E o que quer dizer ser linear nos parâmetros? Indica que quando nós temos uma variação de uma unidade, por exemplo, na variável x, a variação de y será simplesmente essa variação de x vezes beta. Então, para cada variação de uma unidade de x, o y irá variar em beta 1 unidades. Então, isso é a implicação, é o que quer dizer que é linear nos parâmetros. E nós temos o U, que aqui é nosso erro ou perturbação. E lembra, no modelo populacional. Então, no modelo populacional, nós temos um erro ou perturbação. A segunda suposição é de amostragem aleatória. Então, nós temos uma amostra aleatória, de tamanho n, e nós temos aqui nossas variáveis. No caso, só tem uma variável explicativa, xi, e cada variável dependente, yi. Então, nós temos um par aqui de observações, indo de 1 até n, e aqui aleatório, proveniente de um modelo populacional. Nós precisamos ter, para que consigamos estimar os mínimos quadrados ordinários, uma variação amostral, ou seja, nós precisamos que os resultados amostrais em x indo de 1 até quantas observações tiverem nos seus dados, sua amostra, então de x1 até xn, não podem ter o mesmo valor. Caso eles tenham o mesmo valor, a nossa hipótese falhará. O desvio padrão será igual a zero, não teremos também variância e não será possível estimar o estimador respectivo para beta. Por fim, uma das pressuposições de grande importância que nós iremos utilizar mais adiante para demonstrar a inexistência de viés é a média condicional zero. Quando eu falo média condicional, eu estou falando a média do meu erro condicionado à variável x. Deve ser igual a zero. E o que indica isso? Primeiramente, em uma amostra aleatória, nós teremos de fato essa média condicional zero. E essa suposição também é equivalente a tratar x como fixo em amostras repetidas. Isso implica o quê? Que o erro e a variável explicativa são independentes. Isso é muito importante. Nós iremos ver mais adiante o que quer dizer que o erro é independente da variável xi, ou da variável explicativa, e quando isso pode não ocorrer por meio de um exemplo. Vamos demonstrar agora que os estimadores de mínimos quadrados ordinários são não viesados, ou seja, o valor esperado da estimativa é igual ao próprio valor populacional. Para isso, vamos começar da nossa estimativa para beta. Então, nós temos essa expressão que nos permite estimar um valor beta 1, chapéu. Então, o chapéu é para indicar que é uma estimativa, que pode ser reescrito desta forma. Então, o que nós mudamos é esse termo apenas. Ah, mas como pode ser escrito dessa forma? Qual a manipulação que foi feita? Vamos ver, primeiramente, antes de demonstrar, como que nós obtemos esse numerador.
Para isso, então, nós estamos aqui considerando apenas o numerador da expressão, da estimativa de beta1. Pode ser escrito dessa forma. Nós estamos fazendo o quê? Distribuindo. Então, x vezes y barra. O barra indica o valor médio, tanto para x quanto para y. E aqui, então, distribuindo x barra vezes yi, então nós obtemos esse termo, essa expressão. E é importante lembrarmos desta condição. Por que isso é importante? Nós vamos utilizar essa condição, essa igualdade, mais adiante. Mas, inicialmente, vamos apenas atentar que x barra e y barra são constantes. Então, eu posso colocar antes ou de fora aqui do meu somatório, como foi feito aqui. Agora, veja que nós temos exatamente o termo somatório de i de 1 a n, xi, que é o mesmo. Então, aqui eu posso trocar simplesmente por nx barra. Fazendo isso, então nós obtemos y barra nx barra. E o que nós temos nesse termo? Nós temos duas constantes, que é a média, x barra e n barra. E nós lembramos lá da propriedade somatórios que nós podemos representar dessa forma. Então, aqui nós temos o n, x barra, n barra. Então, n vezes essa constante, porque o somatório vai de 1 a n. E aí, agora nós observamos isso daqui, ó. O termo positivo e o termo negativo. Ou seja, isso aqui é igual a zero. E nós encontramos, então, ficamos apenas com estes dois somatórios. O que nós podemos fazer? Nós podemos colocar o somatório de xi, yi, menos somatório de x barra, yi. Fazendo isso, nós temos o y, i, comum a ambos os termos, então podemos colocar em evidência. E aí conseguimos representar o numerador da expressão do estimador de beta dessa forma. Agora que já entendemos como chegamos no numerador, vamos voltar aqui no beta. Então, nós temos o beta 1, nós já entendemos por que podemos representar dessa forma. O que nós vamos fazer agora é, lembre do seu modelo populacional, que nada mais é do que isso daqui. Então, yi é simplesmente esse termo. Ok, substituímos esse termo na expressão e distribuímos. Veja, então, nós temos somatório xi menos x barra vezes beta 0 vezes beta 1 xi vezes o i, vezes o erro. Então, representamos dessa forma. De novo, nós temos que beta 0 é um parâmetro, nós podemos trazer aqui para fora. Então, fizemos isso. Beta 1 também é, então, trazemos para fora. E aqui não temos muito o que fazer. Certo? Separamos aqui as constantes. O que nós vamos chegar agora? Primeira propriedade que nós temos que relembrar é que esse termo, como nós vimos, pode ser escrito dessa forma. Então, nós separamos os dois termos e somatório de x barra até n pode ser escrito dessa forma. E nós vimos a propriedade anteriormente que somatório de xi de 1 a n também pode ser representado de nx barra. Então, são dois iguais, encontramos o termo zero. Por que isso? Porque aqui, então, será igual a zero. E qualquer número vezes zero é zero, ou seja, beta 0 vezes zero será igual a zero. Então, aqui é o estimador, né? Beta 1 chapéu. E também, nós também temos essa outra propriedade aqui. Eu não vou demonstrar, você pode demonstrar seguindo o raciocínio que nós fizemos para o numerador. Então, nós podemos representar esse termo dessa forma. E aí, então, nós ficaremos com apenas esses dois termos aqui e podemos separar. Nós podemos ter beta 1, todo esse termo dividido por somatório de i 1 a n, abre parênteses, né, xi menos x barra ao quadrado. E também aqui, utilizando o que nós sabemos de frações.
E agora você percebe que aqui é beta 1 multiplicando todo esse termo, mas dividido pelo mesmo termo. Então, isso aqui é igual a 1. E aí nós chegamos no valor beta 1, que é o populacional, não tem chapéu, mais toda essa expressão. Perceba que aqui agora então temos que beta 1 chapéu é igual a beta 1, o valor populacional, mais uma expressão. Para que o modelo seja não viesado, toda essa expressão precisa ser igual a zero. E nós precisamos, então, o que nós desejamos saber? O valor esperado. Então, qual que é o valor esperado do meu estimador dadas as variáveis explicativas? Vou aplicar o valor esperado em todos os termos. Então, o valor esperado de beta 1 vezes x, mas a gente sabe que beta 1 é um parâmetro, então esse termo vai ser o próprio beta 1. E aqui o que nós temos? Nós temos uma expressão composta de x e o erro. Lembre que o valor esperado de x em relação a x é o próprio x, por exemplo. Então, esse termo aqui nós podemos representar dessa forma, aplicando o valor esperado aqui apenas no erro. E aí, agora, essa que é a parte importante. Lembre lá da propriedade que eu falei que era bem importante, que era muito importante. Era que o valor esperado do meu erro, dado x, é igual a zero. Então, se isso aqui é zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. E aí nós encontramos que o valor esperado da minha estimativa beta 1, dado o valor x, é igual a o beta 1 populacional. E para calcularmos para o beta 0, vamos lá. Então, essa é a fórmula para encontrarmos o valor estimado de beta 0. Fazendo, então, a média para a minha equação de y, nós vamos encontrar essa expressão. Então, a média de x é a média do erro. Nós vamos substituir aqui. Então, nós temos aqui, ó, o próprio y barra está aqui. Organizando, nós vamos encontrar o beta 0 mais beta 1 menos beta 1 chapéu x barra mais o meu erro. O que nós vamos fazer agora? Aplicar o valor esperado em toda essa expressão. Encontramos, então, o valor esperado de toda a expressão dado o valor x, separando pela propriedade, né, o valor esperado. Nós temos, então, que o valor esperado de beta 0 é o próprio beta 0. Lembra do que encontramos anteriormente, que o valor esperado de beta 1 chapéu é simplesmente beta 1. Ou seja, essa expressão aqui será igual a zero. Então, zero. E da nossa suposição anterior, o valor esperado do erro, dado x, é igual a zero. Então, tudo 0, 0, sobrou apenas que o valor esperado de beta 0 chapéu é igual ao beta populacional. Ou seja, as estimativas são não viesadas. Assim, a inexistência de viés é uma característica das distribuições amostrais de beta 1 e beta 0. Se a amostra que obtemos é típica, a estimativa, então, será próxima do valor populacional. Embora sempre é possível, infelizmente, obtermos uma amostra ruim, de forma que nós encontramos uma estimativa pontual distante do meu valor populacional. E, infelizmente, nunca saberemos com certeza se esse é o caso. Por fim, se o valor esperado do meu erro, dados a variável explicativa é igual a zero, as estimativas são não viesadas. Caso contrário, os estimadores são viesados. É importante destacar que uma regressão simples, quando U contém fatores que afetam y, então meu erro tem fatores que afetam y, e que também estão correlacionados com a variável x, podemos obter o que é chamado de correlação espúria. O que será isso? Nós teremos, na nossa estimativa, um valor beta que indicará uma relação entre x e y. Contudo, essa estimativa, esse valor, essa relação obtida nessa estimativa, se deve apenas pelo fato de que U tem fatores que afetam y, mas está correlacionado com x.
e essa nossa suposição aqui está falhando, ou seja, está diferente de zero. E encontramos então uma relação simplesmente porque os fatores que afetam y e estão no erro também afetam x. Então o erro afeta tanto. Os fatores que estão no erro afetam x e afetam y. E isso leva a obtermos uma estimativa, um beta, que indica uma relação entre x e y, que de fato pode não ser real, ou pode ser até um valor diferente do que o esperado. Vamos ver um exemplo, o R. Mas para isso vamos utilizar um exemplo do UDET 2016, que nós vamos relacionar MET 10, que é o percentual de alunos do primeiro ano de ensino médio aprovados no exame de matemática. Então, nós temos aqui nosso intercepto e nós temos nossa inclinação. Ln, essa variável, será o percentual de estudantes que estão aptos a participar de um programa de merenda escolar, no sentido de que esses estudantes são carentes, eles vão receber um apoio do governo. E aí, nós temos o erro, que contém características da escola e do estudante que afetam o desempenho escolar total. Vamos ilustrar agora, no RStudio, o que pode ocorrer com nossa estimação quando nossa suposição de que o valor esperado do erro em relação a x é igual a zero falha. Para isso, nós vamos utilizar o banco de dados do livro Woodruff, da 7ª edição, e fazemos o exemplo do livro. Para isso, vamos primeiramente instalar o pacote que contém o banco de dados. Então, nós não iremos importar o banco de dados. Nós vamos instalar o pacote que já tem todos os bancos de dados do livro, que irá nos facilitar na hora da nossa aplicação. Para isso, então, basta clicar na linha e clicar em Run. Eu não vou clicar porque eu já tenho instalado o pacote, então você deve executar a linha 4 apenas uma única vez no seu computador. Se você mudar de computador, você deve instalar novamente. O que nós precisamos agora é do comando data, abre parênteses, entre aspas, nós vamos digitar MIP94, que é o nome do banco de dados. Então você pode consultar no livro que você verá que o exemplo 2.12, o autor usa esse banco de dados. Você também pode consultar o material de apoio do pacote, Woodruff, no qual é descrito quais são as variáveis que estão nesse banco de dados. Nós vamos utilizar apenas duas. Então, eu vou executar a linha 7. Feito isso, nós carregamos o banco de dados na memória do R. E estamos aptos a estimar esse modelo. Então, nós teremos a variável MET10, que, como vimos, é o percentual de alunos no primeiro ano do ensino médio aprovados no exame de matemática. Nós desejamos saber qual o efeito de um programa de merenda escolar sobre o desempenho dos alunos. Sobre qual suposição? Sobre a suposição de que alunos bem alimentados vão ter o melhor rendimento. Faz sentido. E nós temos, então, essa variável LNCHPRG, que representa o percentual de estudantes aptos a participar desse programa. Mas é importante destacar que os alunos aptos a participar desse programa são alunos carentes. E nós estamos incluindo apenas essas duas variáveis. E nós temos o, que é o meu erro. E dentro do erro estão incluídas várias outras características desses alunos e que podem influenciar o percentual de alunos aprovados no exame de matemática, mas que também pode estar relacionado com a própria aptidão dos alunos a participar desse programa. Ou seja, alunos que tenham pais de menor escolaridade, essa menor escolaridade dos pais estará no meu erro, que também pode estar associado à renda da família. E a renda da família nada mais é do que a aptidão dos alunos, ou seja, alunos carentes ou não carentes. Então, o erro vai estar relacionado com a minha variável explicativa, o percentual de alunos aptos. E quando isso ocorre, nós podemos ter um erro na nossa estimação, um viés. Antes de estimarmos e executarmos a linha 14, nós esperamos que
o aluno que participa do programa de merenda escolar tenha um aumento no seu aproveitamento escolar, ou seja, o percentual de alunos do primeiro ano aprovados no exame de matemática eleve. Vamos ver o que irá acontecer. Então, para isso, nós vamos utilizar o comando LM, que nada mais é do que eu estou estimando por mínimos quadrados ordinários. Abrindo parênteses, a minha variável dependente, que mete 10, tiozinho, a minha variável explicativa, vírgula, data para indicar o banco de dados, igual a MIP93, que é exatamente o que está aqui que a gente carregou na memória. E agora, então, eu posso executar. E nós encontramos esse valor, o intercepto, o coeficiente de 32,14, e nós encontramos o valor negativo. O que esse valor negativo indica? Indica que se a participação dos estudantes no programa de merenda escolar aumenta em 1 ponto percentual, a porcentagem dos alunos que passam no exame de matemática cai em 0,32 pontos percentuais. Era o valor que nós esperávamos? Não era. Então, esse resultado pode ser atribuído ao viés da nossa estimativa, que é mais plausível supor que há um viés aqui, principalmente porque estamos trabalhando com um modelo com apenas uma variável explicativa e nós sabemos que existe uma série de fatores incluídos no erro capazes de influenciar a minha variável explicativa e a minha variável dependente. Então, por isso que devemos ter muito cuidado ao utilizarmos um modelo simples, modelo de regressão linear simples, ou seja, aquele que só inclui uma variável explicativa, porque isso pode levar a um erro na minha estimativa. Nós veremos nos próximos vídeos o que ocorre, como podemos calcular esse viés e o problema da variável omitida relevante, que nós já estamos ilustrando aqui, mas vamos ver mais aprofundadamente nos próximos vídeos. Nós ficamos aqui por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. No próximo vídeo nós iremos tratar com a variância dos estimadores de mínimos quadrados ordinários. Nos acompanhe até lá e até a próxima.